Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Boa noite a todos. A questão do livro dos Espíritos desta noite é a 630. E Allan Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com as leis de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Aí dentro do tema do Evangelho também, do livro dos Espíritos do Evangelho, falsos cristos e falsos profetas. A doutrina espírita, ela nos situa no tempo e no local. O que significa isso? Nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Então, a doutrina espírita faz com que nós possamos definir de alguma forma ou conceituar qual é essa nossa trajetória. Todos nascemos em pé de igualdade, simples e ignorante, então não existe privilégios na criação. Temos irmãos mais velhos e temos irmãos mais novos, mas não existe privilégios na criação. Nosso Jesus, por exemplo, é um irmão muito mais velho do que nós, ok? Então, mas ele também nasceu simples e ignorante, né? Hoje ele já está nessa condição de sábio e virtuoso, isso não tem fim. Então, quando nós falamos somos seres eternos, o que significa isso? Que nós tivemos um início, um começo. Nós partimos de um ponto. Nós nascemos em algum momento, mas nós não teremos um fim. O eterno significa isso. E a lei qual que é? De simples e ignorante a sábio e virtuoso. Isso se chama determinismo divino.
É uma lei da evolução. Então, todos os seres evoluem. Todos os seres evoluem. A partir do momento que nós nascemos, nós já estamos num processo evolutivo indefinido. Infinito, vamos dizer assim. Infinito. Porque não existe o fim. Né? Só para a gente conseguir se situar, simples, ignorantes, sábios e virtuosos. E nós vamos passando pelos diversos reinos da natureza. Nós vamos passando, nós estamos em um deles, mas existem reinos muito anteriores a nosso, existem reinos muito superiores a nós. Nós estamos em um reino, somente no reino. Então essa centelha divina, vamos dizer assim, essa partícula divina que somos todos nós, está nessa caminhada, está nessa jornada. E é interessante que quando nós pegamos a codificação espírita, que foi escrita no século XIX, então ela traz toda uma estrutura de acordo com o século XIX. E hoje nós já chegamos ao ponto de ler, de entender, claro, são conceitos, mas nós já começamos a separar um pouco a forma de escrita do século XIX com o nosso entendimento. Então dá essa impressão, lendo assim, se nós lermos literalmente, que o mal existe. Que o mal existe. Não, o mal não existe, ok? E ele não é nem a ausência do bem, né? Porque onde o bem não existe? O mal, na verdade, é a ignorância do bem. Então, falar o mal existe? Não, nem a ausência do bem existe, porque o amor, onde que não está o amor? Onde não está Deus? O que existe é a ignorância do bem. Então, nós somos protegidos pela nossa ignorância, precisa saber até que ponto nós somos ignorantes. Então, as leis de Deus são iguais, não existem duas leis, é a mesma lei que ama, protege e dá todas as condições para um princípio espiritual que ama e protege e dá todas as condições a um espírito como nós. Não existem duas leis, é uma única lei, porém ela está adaptada, ela está condicionada ao nosso momento evolutivo. Ao nosso momento evolutivo. Qual é o nível do nosso conhecimento? Qual é o nível da nossa espiritualidade? Então essa lei está condicionada ao nosso momento, ao nosso entendimento. É a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito as leis de Deus na consciência dos homens. À medida que nós formos evoluindo mais, ampliando os nossos horizontes, nós vamos entendendo melhor essas leis. E enquanto nós não entendemos melhor essa lei, nós vamos nos equivocando em relação a algumas coisas. Mas isso também faz parte de um processo de aprendizado lento e gradativo. É muito lento e é muito gradativo. Por que que é assim? Porque tem que ficar sedimentado. Você tem que experienciar, você tem que vivenciar aquela mesma lição, dezenas de vezes a mesma lição, que muda na forma, mas não muda na essência, até que aquilo se torne um patrimônio espiritual. E depois que aquilo se tornar um patrimônio espiritual, você vai passar por ela mais algumas vezes, mas você não vai perceber. Porque já é algo, já é um patrimônio que está dentro de você, que foi conquistado. Não importa se foi conquistado pelo amor ou pela dor. Não importa. O importante é que aquilo foi conquistado, aquele valor foi conquistado. Então os espíritos, eles vão saindo da igualdade originária, os espíritos partem. Isso é José Herculano Pires que fala dessa forma, num livro chamado Concepção Existencial de Deus. A frase é a seguinte: os espíritos partem da igualdade originária, passam pelas desigualdades existenciais e chegam, enfim, à igualdade essencial. Entenderam? Simples e ignorante, sábios e virtuosos. Então, quantas formas nós já tivemos? Em quantas raças, vamos dizer, na verdade, raça só tem uma, né? Raça humana. Mas em quantas culturas diferentes nós já vivenciamos? São formas diferentes. É justamente essa diversidade que nos ajuda a crescer. Então, o mal não existe como está escrito, mas a gente entende que foi escrito no século XIX e a forma de escrita dessa forma. Então, hoje a gente enxerga isso de uma outra forma. E por que nós conseguimos isso hoje e nós não conseguimos fazer isso no século passado, ou no século retrasado, ou há 1000 anos atrás? Porque a nossa idade espiritual daquela época é diferente do que é hoje. A nossa idade espiritual daqui 1000 anos
será outra. Daqui 10 mil anos, será outra. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo conhecimento, adquirindo sabedoria, nós vamos agregando valores, não só na teoria, mas principalmente na prática. Então, é importante que a gente passe por algumas situações, porque é um processo de autolapidação. É como quando a gente ouvia falar assim, né, Deus castiga. E por muitos anos nós imaginávamos alguma coisa nesse sentido. Hoje a gente fala, não castiga, muito menos pune, ele educa. Educar é muito diferente do que castigar, muito menos do que punir. Mas até antigamente a gente achava que Deus castigava mesmo, literalmente falando. Porque cabia em nós uma postura daquela forma. Hoje não cabe mais. A gente olha Deus, né? Ele educa, ele não pune, ele não castiga. Quem nos castiga somos nós. Quem nos pune somos nós. Aí sim, aí eu concordo. Mas não Deus. E Deus age 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes pelo amor. Pelo amor. Quando ele percebe que depois da 10ª tentativa, de 10 formas diferentes, nós ainda não entendemos o recado, aí ele chama a dor. Vê se você consegue. Aí vem uma dor com baixa intensidade. E a dor vai aumentando a intensidade. Veja, olha que interessante. Mas quem define isso? Somos nós. Somos nós que definimos como que nós queremos aprender uma lição. Quais são os professores que nós vamos chamar para aprender aquela lição? Se nós somos seres arrogantes, prepotentes, vaidosos, nós vamos chamar professores que vão nos ensinar na base da arrogância, da prepotência e da vaidade. Se nós somos seres já conscientes do nosso papel, nós vamos chamar aqueles professores que estão de acordo com o nosso momento e com a nossa necessidade. Então, quando o Evangelho fala existem falsos cristos e falsos profetas, a própria definição de profeta, né? Quando a gente fala profeta, a gente já de alguma forma liga com religião. É quase no automático a gente faz isso. Por milênios fizemos isso. Então nós já ligamos. Nós temos profetas do Antigo Testamento, profetas do Novo Testamento. Quem são os profetas conceituando a palavra? Como conceito isso. São espíritos mais velhos do que nós. São espíritos mais experientes do que nós, mais sábios do que nós. São mensageiros de Deus, irmãos nossos, pouco mais velhos do que nós. Já passaram por N experiências, já aprenderam as suas lições, pelo amor ou pela dor, mas já aprenderam, ao ponto de se sensibilizarem para nos trazer informações para o nosso crescimento espiritual. Então o profeta é todo aquele que está no degrau de cima nesse sentido. Isso é um conceito. Isso é o conceito, tá? Então o profeta é aquele que tem mais experiência e vai nos trazer na base da experiência ensinamentos, sabedoria, para que a gente não sofra. Para que a gente não sofra. As profecias existem para não se realizarem. Olha interessante, nunca nós pensamos nisso, né? As profecias elas existem, mas para não se realizarem, para que a gente possa tomar atitudes antes. Para isso servem as profecias, como se fosse um chamamento, presta atenção. Olha, cuide da água do planeta, porque senão daqui 50 anos não vai existir água potável. É isso. A partir do momento que você começa a cuidar, você vai perceber que daqui 50 anos tem água. A profecia existe para não se realizar. Então quando o profeta fala, faça isso ou não faça aquilo, porque ele está prevendo o futuro. Mas tem como prever o futuro? Se o futuro não chegou, é uma consequência natural das suas atitudes. O que eu estou plantando hoje, eu vou estar colhendo amanhã. Então não é prever o futuro, é uma consequência natural. Então o profeta é aquele que consegue enxergar por que caminhos uma comunidade está indo. E de acordo com aquele caminho, ele consegue entender o que vai acontecer lá na frente. Mas é uma consequência natural das leis maiores. Ele não está adivinhando o futuro. Ele não está adivinhando o futuro. Está simplesmente nos alertando para o que pode acontecer. Isso no melhor conceito de profeta. Então eles servem, eles existem sim, eles têm sabedoria sim, mas eles trazem as profecias para não acontecerem,
para que a gente possa tomar as nossas atitudes no individual ou no coletivo, para que aquilo realmente não se realize. Mas o Evangelho vai um pouco mais a fundo. O próprio Jesus nos chama a atenção para os falsos cristos e falsos profetas. E aí nós temos que ampliar um pouco esse conceito. Ok? Primeiro que eles não existem só no campo religioso. Eles estão no campo religioso, eles estão no campo filosófico, eles estão no campo científico, todos eles estão. E estão em lugares, eu diria assim, um pouco mais complicados. Eles estão entre os desencarnados. Eles existem. E nessa condição de estar entre os desencarnados, nos influenciando, eles podem sim gerar grandes transtornos. Mas esses grandes transtornos fazem parte da nossa escolha também. Vai dificultar um pouco mais a nossa caminhada, as lições virão pela dor, que não precisaria vir pelo amor, mas por que será que eles conseguem? Primeira pergunta, por que um profeta no campo religioso, no campo filosófico, ou mesmo no campo científico, conseguem? E por que os profetas desencarnados conseguem mais ainda? Essa é uma questão que a gente tem que pensar sempre. Primeiro, os falsos cristos e os falsos profetas que sempre existiram e existem até hoje, eles têm uma característica muito forte. Eles são extremamente orgulhosos, extremamente prepotentes, extremamente arrogantes, extremamente inteligentes. Aliás, a pior vaidade que existe, para quem não sabe, é a vaidade intelectual. Essa é a pior de todas. Nós achamos que a vaidade material é grande, a vaidade intelectual é muito pior do que a vaidade material. Por quê? Porque uma pessoa muito inteligente, extremamente inteligente, ela consegue nos convencer até quando aquilo está errado. Ela tem argumentos e contra-argumentos para plantar uma dúvida dentro de você. E aos poucos, ela vai tirando o seu discernimento, o seu bom senso, e você passa a acreditar naquilo como se aquilo fosse uma verdade. Então a primeira característica do falso profeta é que eles de alguma forma alimentam em nós algo que todos temos. Se nós não tivéssemos, nós não estaríamos num planeta de provas e expiações, que nós ainda somos espíritos moralmente atrasados. E quando eu falo moralmente atrasados, eu falo que ainda existe orgulho em nós, existe arrogância, existe prepotência. Então são portas abertas para que os falsos profetas encontrem em nós um terreno farto, uma terra fértil, para que eles comecem a plantar algumas sementes de exclusivismo. Mas como eu posso identificar, como eu posso diferenciar um verdadeiro profeta de um falso profeta? Simples. Simples, é muito simples. A altitude de um profeta se mede pelas suas atitudes. Veja, a altitude, a grandeza, a superioridade de um profeta, de um verdadeiro profeta, que não sofre de vício de prestígio e nem tem delírios de grandeza. Olha, interessante, o verdadeiro profeta não sofre de vícios de prestígio, muito menos de delírios de grandeza. Ele tem uma característica, humildade. Ele é simples, ele fala de forma simples, ele age de forma simples, mas muito mais do que ele fala é o que ele faz. Então a altitude de um verdadeiro profeta, a grandeza, a superioridade de um verdadeiro profeta, não são as suas palavras, mas são as suas atitudes. As atitudes deles falam muito mais alto do que as suas palavras. Às vezes eles nem usam muitas palavras. Tem uma frase muito interessante que fala assim: ide e pregai-vos. Já escutaram essa frase? Se precisar, use a palavra. Veja, olha, interessante. A frase é, ide e pregai-vos. A gente imagina sair falando. Aí ele põe uma vírgula no meio dessa frase e fala assim: se precisar, use as palavras. Se precisar, use as palavras. Quer dizer, não são as palavras. Não são as palavras, mas são as atitudes. Então, qual é a característica de um espírito superior? A humildade.
a simplicidade, a forma de expressão, do jeito que ele olha todas as diferenças, da forma que ele não é exclusivista, que ele enxerga todos, que ele respeita todos, que ele está no meio de todos, que ele não quer ser diferente. Aliás, o verdadeiro missionário, independente da área que ele esteja atuando, o verdadeiro missionário, ele pode estar no meio científico, ele pode estar no meio filosófico, ele pode estar no meio religioso, ele desconhece que é. Ele mesmo não se sente como tal. Interessante isso, né? O verdadeiro missionário, ele não se sente missionário. E por que será que ele não se sente missionário? Porque ele está acostumado, ele é muito bem assessorado, a visão que ele tem é tão mais dilatada que ele se sente pequeno. Não menor do que os outros, não é isso que eu quero falar. Mas ele vê a grandeza de um todo. Ele vê a diversidade de um todo. Então ele consegue se situar dentro dessa grandeza, de toda essa diversidade. Então ele se coloca na condição de ser uma pessoa útil, de ser uma pessoa sem concorrência, sem críticas, sem reclamação. Não, ele simplesmente faz o seu melhor. É interessante que ele faz o seu melhor sem perceber, porque aquilo para ele já está no automático. Ele já faz aquilo sem pensar. Ele não percebe que ele está fazendo aquilo, porque ele já fez tantas e tantas e tantas e tantas vezes que já se tornou inconsciente. Então o verdadeiro profeta, ele é um inconsciente nesse sentido. Ele não tem a consciência que ele é um profeta ou que ele é um missionário, porque para ele é tão simples fazer daquela forma, está tão tranquilo fazer daquela, que nós nos admiramos pelas atitudes deles, pelas reações deles. Mas para eles aquilo é comum, é normal. Eles que estranham de nós não sermos daquela forma. O verdadeiro profeta, o verdadeiro missionário, eles estranham porque nós não somos daquele jeito. Qual é a dificuldade de ser daquele jeito? Porque para eles é natural, é normal ser daquela forma. Então eles estão entre nós, ainda bem, eles estão entre nós, claro. Mas você percebe e sente eles de que forma? Na sua simplicidade, na sua humildade, na sua inteligência, claro, evidente, na sua sabedoria. Então você percebe que as palavras, à medida que eles falam, eles nos envolvem. Com o quê? Com o amor. Porque o amor é o que o amor faz. Isso é uma outra coisa que nós temos que corrigir dentro de nós. Nós achamos que o amor é um sentimento. Não é. Não, o amor não é um sentimento. O amor é o que o amor faz. Na verdade, ele é uma ação. Ele é uma ação. Porque falar é fácil, difícil é fazer, é colocar em prática. Então o verdadeiro profeta já está fazendo isso. Ele pega o evangelho e põe dentro dele. Ele sabe que o maior necessitado é ele. É ele. Então aos poucos ele vai trabalhando, ele vai se retransformando, ele vai ressignificando, e aí ele vai colocando em prática. Não para provar nada para alguém. Aliás, toda vez que nós tivermos que provar alguma coisa para alguém, porque existe um problema dentro de nós. Porque as pessoas que não precisam provar nada para alguém vivem em paz. Toda vez que eu tiver que provar alguma coisa para alguém, então os falsos profetas vivem tendo que provar as coisas. Vivem tendo que estar chamando a atenção. Ou para a sua inteligência, ou para os seus feitos, ou para a sua grandeza. Olha, interessante. Então dá para identificar, não é tão difícil. Somente agora, nessa fase que nós estamos. Um planeta de provas e expiações tem durabilidade média de 7.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Os profetas estão exatamente nessa equação de tempo. Olhem, os profetas estão nessa equação de tempo. Então, de acordo com os engenheiros siderais, assessores diretos de Cristo, um planeta de provas e expiações, de acordo com a nossa contagem de tempo, tá? Leve em consideração isso, é a nossa contagem de tempo. São 7.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Significa que nós estamos no primeiro século do último milênio. Quem fez a conta rápida aí já percebeu que nós estamos no primeiro século do último milênio. O que acontece? Que nós já temos 2.000 anos de Evangelho. 2.000 anos de Evangelho. De Jesus nós temos
2000 anos. De Jesus nós temos 2000 anos de Evangelho. Significa que nós já não somos tão ignorantes. Podemos ser ainda ignorantes em relação a algumas coisas, tudo bem. Mas em relação ao Evangelho de Jesus, o Evangelho, né? Fala o Evangelho de Jesus, também não está certo falar dessa forma, é só uma forma de expressão. Não existe Evangelho de Jesus, Ele era o Evangelho. Ele era o próprio Evangelho, ok? Jesus era o próprio Evangelho, porque Ele era a prática daquilo que Ele falava. Ele era a materialização daquilo que Ele falava. Então, Jesus era o próprio Evangelho nesse caso, né? Eu diria assim, é o amor que se corporificou, que tomou forma. Para Ele, não, para nós. E quando a gente começa a olhar Jesus, né, na sua trajetória, Ele era simples. Ele era simples. Desde criança, Ele era simples. Ele conversava com todo mundo. Ele não era diferente em nada. No aspecto exterior não era diferente em nada. Ele convivia com todos, simplesmente com todos. Ele não fazia diferença nenhuma com ninguém. Ele amava a natureza. Naquela época ele respeitava os mais velhos. Quer dizer, veja, então qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? E o que Ele está pedindo para nós? A gente parar para pensar, o que Ele está pedindo para nós é que a gente seja como Ele era, assim, simples. Amava os mais velhos, respeitava a natureza, respeitava as leis, respeitava os pais. Olha, será que é tão difícil fazer isso? Nós ficamos preocupados com os milagres, né? Não, Ele nunca pediu isso para a gente. Nunca pediu isso para a gente. Né? Então, quer dizer, todo o exemplo dele, quem conhece um pouco da trajetória, vai entender que ali é um verdadeiro profeta. Que exemplificava, que materializava aquilo que ele falava, de uma forma simples, que respeitava todas as diferenças, que não discriminava ninguém, que amava a natureza, que brincava com todos, que sorria para todos, que ajudava a todos. Interessante isso, a gente começar a pensar nesse Jesus. Nós temos uma dificuldade muito grande de pensar nesse Jesus, muito grande. Aliás, nós nem queremos pensar muito nesse Jesus porque ele nos ofende, porque nós podemos ser daquele jeito e a gente não quer, literalmente falando. A gente coloca ele como um ícone religioso e ficamos de joelho rezando no pé dele. Muito mais fácil do que pedir para ele descer e andar com a gente. Interessante, porque o verdadeiro profeta nos ensina a ser seres humanos. Que nós não somos, somos humanos. Estamos numa transição de humanos para seres humanos. Então Jesus e outros profetas, claro, né, nos ensinam a ser seres humanos. No nosso momento evolutivo. O planeta Terra não é uma escola de anjos, de arcanjos ou cristos ou qualquer coisa nesse sentido. É uma escola de seres humanos. Então qual é o papel principal de um verdadeiro profeta? Nos ajudar a ser humano. Para os outros, não. Não, para nós mesmos. A grande dificuldade está aí dentro de nós, não está fora de nós. Então esse evangelho, esse estudo, esses ensinamentos são para nós. Para que a gente possa se lapidando, para que a individualidade possa conversar com a personalidade e a personalidade conversar com a individualidade. A nossa personalidade arrogante, prepotente e vaidosa, que sofre, conversa com a nossa individualidade, a nossa essência divina. E a nossa essência divina vai envolvendo, vai trabalhando e vai conversando para que a gente possa se adequando às leis maiores. É a questão 630 do Livro dos Espíritos. É uma questão de adequação. Adequação. Não é viver no passado, não é viver no futuro, é viver no presente. É o que se tem para hoje. Vai fazer o nosso melhor. Então, falsos profetas vão continuar existindo? Vão, claro que vão. Evidente. Mas se eles têm espaço dentro do nosso meio, é porque nós criamos esses espaços. Somos nós que criamos esses espaços. E aí eles entram, eles fazem todos os estragos. Mas se a gente parar para pensar, nós estamos contribuindo com esse processo também, porque nós não olhamos dentro de nós. Nós não olhamos dentro. Então é muito mais fácil olhar para fora de nós. Difícil olhar para dentro de nós. E quando a gente olhar para dentro de nós, nós vamos encontrar o que lá? Uma centelha divina. A imagem e semelhança de Deus. Uma centelha divina. Que foi nascida e criada para evoluir. As dificuldades vão existir? Sempre.
Porque através das dificuldades nós vamos evoluindo, nós vamos lapidando, nós vamos aprimorando. Felicidade não é ficar 100% alegre o tempo todo, não é isso. Felicidade é um estado de espírito, é um equilíbrio interior, onde você sabe que você vai ter momentos bons e você sabe que vai ter momentos menos bons. Você vai equilibrar isso dentro de você e que tudo passa, e tudo é aprendizado, e tudo é lição essencial. Tudo é lição essencial, não para a nossa personalidade, mas principalmente para a nossa individualidade. A nossa personalidade acaba, tem prazo de validade. A nossa personalidade teve uma data de nascimento, todos nós sabemos mais ou menos 80, 90, 100 anos, mas nós sabemos que ela vai ter uma data de falecimento. Isso é personalidade, mas não estamos falando com a personalidade, estamos falando com a individualidade. E a individualidade que vai ajudar a personalidade a ter qualidade de vida. Então, tudo isso que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, é para quê, essencialmente? Para que a gente olhe para dentro de nós mesmos. Qual é a minha lição dentro desse processo? E dentro desse processo, eu sou um agente facilitador ou eu sou um agente complicador? É uma pergunta. Dentro de todo esse processo que nós estamos vivendo, estou sendo um agente facilitador? O verdadeiro profeta é um agente facilitador. Então nós também podemos ser profetas? Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Dentro do nosso momento, dentro das nossas características, dentro daquilo que a gente pode estar fazendo. Mas a escolha é, você é um verdadeiro profeta ou um falso profeta? Então, os falsos profetas, eles sempre vão existir, mas eles também nos ensinam até como não ser. Até aí existe uma lição. Até aí, como tudo no universo, tudo é aprendizado, tudo são lições essenciais. Nós só temos que ter olhos para ver. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Vamos encerrar, meus amigos. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de ouvir essa mensagem maravilhosa do Evangelho e participar das inspirações e com os nossos irmãos necessitados. Obrigado aos amigos espirituais presentes, nosso Correio, e a Jesus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Deus acompanhe a todos. E uma boa semana, e que Deus os abençoe, que assim seja. Eu achei interessante a palestra, né, o ensinamento que nós ouvimos hoje, onde fala ide e pregai, ide e pregai, se precisar usar a palavra. Quando nós ouvimos a nossa prece inicial, a prece cantada, Deus nos dê força para sermos os arautos do teu amor, os divulgadores do seu Evangelho, pregar o seu Evangelho. Mas como assim pregar? A pessoa fala, não tem o dom de falar, mas tem você fazendo a pregação a cada tua atitude pessoal, o teu modo de viver, está mostrando, né, o que você é melhor na tua vida e exemplificando desta forma, acendendo sempre paixão e amor trazendo as pessoas. Vamos sempre lembrar que uma vela não perde paixão, mas acende outras, né? Então, que sejamos essas pessoas, mesmo sem falar, através das atitudes, a atitude que vale. Muito obrigado, Cássio. Obrigado, professor, pela participação, a todos os irmãos trabalhadores da casa, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos, vamos com Deus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes.
Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.